Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, versos 9 e 10. Nós estamos fechando este ciclo de 2020. E nesses últimos domingos e nestas últimas semanas e últimas quartas-feiras, e hoje é a última quarta-feira do ano de 2020, e o Espírito da profecia está sobre nós. Estamos sendo ativados do profético, e as liberações dos decretos proféticos estão formatando novos céus sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Faça diariamente a sua declaração profética. Ajuste a sua linguagem, a Bíblia, a palavra de Deus. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus, para nós eles são planos bons, são planos perfeitos. E como é importante nós entendermos o mundo espiritual. E esse texto de Joel, no capítulo 3, 9 e 10, o livro de Joel, para nós como igreja evangélica, comunidade global, é o livro onde Deus trouxe luz, revelação e entendimento do propósito que Ele queria cumprir em nós e sobre nós, que é a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Eu creio de todo o meu coração nesta palavra, e eu não apenas de vez em quando eu trago à memória esse texto de restituição, mas diariamente esse texto está no meu coração. O Espírito de Deus trabalha diariamente no meu coração, por anos, esta verdade. Estamos formatados nesta identidade e verdadeiramente temos sido restituídos. Estamos debaixo da declaração profética, o ano da expansão, já na iminência de entrarmos na nova declaração profética, o ano da amplitude. E conforme a nossa declaração profética, assim será. Você crê? Diga assim: conforme a minha declaração profética, assim será. Creia de verdade nisso. Conforme a declaração profética, é exatamente assim que nós vamos ser, viver e desfrutar. Esse texto diz assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Eu sou um gibor. Esta palavra é um gibor. Eu sou um gibor, eu sou forte, eu sou um guerreiro. E eu atentando para esse texto e essas duas palavras: suscitai os valentes. Suscitai, faça aparecer os valentes, faça emergir os valentes. E eu quero exatamente provocar isso em você, para que você se levante. Eu disse aqui que não é preciso uma multidão, mas alguns que se colocam, se posicionam e se levantam. Através destes alguns, Deus vai poder fazer uma obra poderosa na cidade, no estado e na nação. E eu percebo no meu espírito que entre nós Deus está movendo, e pessoas valentes estão sendo despertadas. Na verdade, todos nós somos desta estirpe, valentes, mas algumas pessoas ainda não tiveram esta percepção ativada. E eu quero despertar você, para que você se levante, suscitar em você este sentimento, fazer aparecer em você quem verdadeiramente você é em Cristo Jesus. Suscitai os valentes, despertai os valentes. Nós estamos em tempo de despertamento, para fazermos a nossa proclamação profética. Eles forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Como é extraordinário, de tempo em tempo Deus aflora versículos e textos nos nossos corações. E eu me lembro, pela primeira vez que esse texto entrou em evidência, eu estava em Dourados, e numa conversa com alguém, esse texto veio e ele entrou em evidência. Não sei se com você é assim, mas comigo é assim. Você lê a Bíblia, você lê a Bíblia, você lê a Bíblia, e de repente algo emerge, não é assim? Sobressai. E esse texto sobressaiu naquele momento: forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Isso fala a respeito de instrumentos de escravos.
Forjar espadas das nossas relhas. Relhas são instrumentos de um escravo. Forjar espadas. Isso fala de confissão, da liberação da palavra, da ativação profética. Isso é muito importante nós entendermos isso, compreendermos isso. E eu louvo a Deus porque esta verdade entrou em evidência no nosso contexto de igreja. E temos visto o agir de Deus através das proclamações proféticas. Mas a cada dia nós estamos lançando palavras, lançando sementes. E essas sementes elas vão germinando, elas vão frutificando. E nós vamos desfrutar desta verdade na plenitude. Você crê? Então dê um aplauso ao Senhor. Forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Fazei aparecer os valentes. Provoca esse sentimento. A minha oração e o desejo do meu coração é que todos nós sejamos ativados dessa verdade. Falei a respeito da indignação, é a chave para a mudança. A indignação é a chave para a mudança. E o Espírito de Deus, ele provoca algo em nós, para neutralizar a injustiça, para neutralizar a ação das trevas, a operação do inferno dentro de um lar, numa cidade, numa nação. Que o Espírito de Deus, o Espírito da profecia venha sobre nós e que sejamos tomados por esta indignação. E alguém diz assim, apóstolo, mas não pode irar. A Bíblia não diz que não pode irar. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Existe uma ira que é uma ira santa, para provocar mudança. Ireis, mas não pequeis. Tem um ponto, tem um limite, né? Você vai ter um limite da ira, para que haja o quê? Para que haja mudança. Nós entendemos, nós compreendemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Você precisa ter isso muito claro dentro de você. Não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu patrão, não é o seu pastor, não é o seu líder. O diabo vai fazer a encenação e vai colocar alguém na sua frente para você guerrear a guerra de uma forma errada. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados e as potestades que operam nas regiões celestiais. E é o lugar onde nós estamos em Cristo Jesus. Fazei aparecer os valentes. É tempo de despertamento espiritual. Eu disse na live, aquilo que você tolera te domina. Quantos assistiram a minha live na terça-feira? Aquilo que você tolera te domina. O que você tem tolerado na sua vida? Eu quero destacar um texto que chamou a minha atenção, que está em Gênesis capítulo 27. Atente para esse texto. Gênesis capítulo 27, o versículo 39 e o 40. Diz assim: então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Olha que palavra que o pai vai liberando sobre um filho. E ele está liberando sobre o filho primogênito, porque Esaú, ele era o primogênito, e ele vendeu o direito da primogenitura. E o pai já não enxergava bem, e Isaque se colocou diante do pai, e colocou aquele guisado saboroso, e o pai comeu, e o abençoou. E quando Esaú chegou do campo com a caça, que preparou o guisado saboroso, e que apresentou ao pai, o pai disse, mas eu já abençoei alguém. Então ele vai chorar amargamente, pai, me abençoa, não sobrou nenhuma bênção para mim. Olha o que o pai vai falar a respeito dele. Olha isso. Então respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Olha que palavra que foi liberada. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e neste lugar que é longe dos lugares férteis, nem orvalho vai cair sobre a terra. Isso é terrível. Imagina receber uma sentença dessa sobre si. Mas não termina aqui. 40. Pela tua espada viverás e a teu irmão servirás, mas quando te tornar impaciente, quando brotar em você a indignação, quando você se levantar, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Olha isso.
Ele estava sobre um decreto que o limitava, que o restringia, que o colocava num lugar árido, num lugar seco, sem perspectiva de prosperidade ou riqueza. E a palavra que era liberada pelo Pai, e era essa forma que se abençoava, exatamente da forma que fora liberada, se cumpria. Mas o que ele está dizendo? Olha, você vai viver debaixo deste jugo até o dia que você se tornar impaciente, até o dia que a indignação subir ao seu coração. Olha isso. Você vai continuar no mesmo estado que você está vivendo até o dia que você se tornar impaciente e não aceitar mais este jugo, essa opressão, esse espírito maligno que atua dentro da tua casa, que traz confusão. Ele vai permanecer lá até o dia que você se levantar, se tornar impaciente e o colocar para fora da sua casa. Esse espírito de pobreza, de miséria, de ruína que assola a sua vida, vai permanecer sobre a sua vida até o dia que você se tornar impaciente, que chegar à indignação e você se levantar contra esse espírito maligno que tem atormentado a sua vida, restringindo você na sua conquista pessoal, familiar, profissional. Esse espírito de enfermidade que acompanha você já por anos, ele vai deixar de acompanhar você no dia em que você se tornar impaciente, se indignar e se levantar. Jesus, ele entrou numa sinagoga num dia de sábado. Era um culto assim como este. Era uma reunião dos judeus. E Jesus estava ministrando a eles. De repente Jesus olhou e ele viu uma mulher curvada. A Bíblia diz que esta mulher não podia de forma alguma endireitar-se. Aonde ela estava? Na sinagoga. A Bíblia diz que ela era filha de Abraão. Ela era uma filha de Abraão. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, você está livre desta enfermidade. O chefe da sinagoga ficou indignado. Há tantos dias para se curar, para se fazer milagres, justo num dia de sábado. Jesus diz: hipócrita. Aí Jesus vai ministrar e vai ensinar. Esta mulher era uma das filhas de Abraão. O que isso queria dizer? Que ela tinha direito à cura. O pão é para os filhos, a cura é para os filhos, a libertação é para os filhos, a provisão plena é para os filhos. Até quando você vai tolerar que esse espírito de prostituição te acompanhe? Até quando você vai tolerar que esse espírito de mentira te acompanhe? Até quando? Esse espírito de confusão que envolve a sua vida. Esaú, o pai tinha liberado sobre ele uma palavra que o restringia, que o limitava. Mas o pai vai dizer a ele: olha, você vai viver assim até o dia que você se tornar impaciente. Ou seja, até o dia que a indignação chegar ao seu coração e você se colocar, e você se posicionar. E eu quero dizer para você, hoje é o dia. Alguém está dizendo assim: eu estou me preparando, formatando a minha agenda para o ano que vem. O ano que vem, eu não quero dizer é o ano que vem, é para hoje. Eu vou esperar amanhã é o dia 31, é o último dia, é o dia do culto profético, é amanhã. Não, é hoje. Jesus estava naquela sinagoga, naquele sábado, aquele era o dia para que aquela mulher fosse liberta daquele espírito de enfermidade. A Bíblia diz que era um espírito de enfermidade. E Jesus disse: mulher, estás livre da tua enfermidade.
Fazei aparecer os valentes. Provoque este sentimento, para que a igreja se coloque, assuma o seu lugar de autoridade. Autoridades eclesiásticas são líderes que Deus levanta, sacerdotes. Há autoridades governamentais, há autoridades espirituais. Existem muitos tipos de autoridades, mas eu quero falar a respeito da autoridade espiritual. É diferente, é uma outra coisa, e é o lugar que Deus nos estabeleceu, é o lugar onde nós estamos em Cristo Jesus. A Bíblia fala a respeito de Paulo. Ele proclamava o Evangelho. As vestimentas de Paulo, quando eram levadas e colocadas sobre os enfermos e os endemoniados, os enfermos eram curados e os endemoniados eram libertos. Imagina isso. Imagina isso. Quando a vestimenta do apóstolo era levada e colocada sobre os enfermos. E a Bíblia diz que havia ali muitos judeus que exerciam a arte de exorcizar pessoas. Dentre esses judeus, 7 filhos de um sumo sacerdote. Não quer dizer que a pessoa é filho de um pastor, ele é uma autoridade espiritual. Não. Eles eram filhos de um sumo sacerdote chamado Seva. E eles disseram assim, quando manifestou o demônio, ele falou: nós expulsamos esse demônio em o nome de Jesus, em o qual Paulo serve. Falou: nós sabemos quem é Paulo e nós sabemos quem é Jesus, mas nós não conhecemos não. E os 7 endemoniados, os 7 endemoniados, o endemoniado veio sobre os 7, e eles fugiram nus, porque eles não tinham autoridade espiritual. Não é o meu caso, não é o seu caso. A autoridade espiritual está sobre as nossas vidas. Assuma este lugar, faça aparecer algo que está dentro de você. Deus nos estabeleceu em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Este é o lugar em que nós estamos. Jesus, Ele tomou toda a autoridade é me dada. E Jesus chama os discípulos e diz: portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, toda a autoridade é me dada. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado, ensinado. Ensine-os a guardar. Eu vos dou poder e autoridade para curar os enfermos e para expulsar os demônios. A autoridade está sobre nós, é tanta que aquilo que nós ligarmos na terra é ligado dos céus, e o que nós desligarmos da terra é desligado dos céus. É pouca coisa? Fazei aparecer os valentes. Fazei aparecer. Nós não estamos brincando de igreja, uma reuniãozinha para a gente passar um tempo, um entretenimento, recebermos uma palavra de encorajamento apenas. Não, é muito mais que isso. Este é um momento para termos o nosso entendimento aberto, os nossos olhos iluminados, para sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. Preste atenção. Este é o dia para você se levantar e marcar, antes e depois. É interessante, algumas pessoas, elas têm facilidade de receber. Estava ouvindo um testemunho de alguém, a Rebeca compartilhou. Cada ano, cada declaração profética que foi acontecendo na vida de um casal. Quando falamos sobre o ano da família, eles casaram. E cada ano, debaixo de uma declaração profética, o ano da influência, eles montaram o seu próprio negócio. No ano da reforma, eles reformaram. E no ano da expansão, eles expandiram. Nós recebemos a palavra que sai do altar. Preste atenção, a palavra que sai do altar nesta noite é: fazei aparecer os valentes.
E como assim, apóstolo? É um posicionamento. Presta atenção. O diabo, ele não sabe o que você está pensando aí agora. Ele não sabe. Mas ele observa você. Ele observa. E ele consegue discernir. Muitas vezes o que está dentro de você, pela sua expressão. Mesmo que por dentro você esteja numa condição, meu irmão, por fora coloque uma outra fachada. Isso é uma hipocrisia. Não, isso é a verdade. É exatamente isso que você vai ser. A tribo de Gade era vista como a tribo que tinha a cara de leões. Os homens se pareciam com leões. Tinha a face, o rosto, a cara de um leão. Davi, ele tinha aproximadamente 30 homens chamados valentes, homens especiais. Eles faziam parte da tropa de elite. Eram homens que se colocavam e não retrocediam, bem posicionados. A Bíblia fala de Eleazar que ele luta, e que luta tanto que a espada grudou na mão dele, colou. A Bíblia fala de valentes de Davi que em uma batalha, num momento ele matou 800. Samá, quando vieram para tomar o campo de lentilha, todo mundo fugiu. Apenas Samá permaneceu com a sua espada. Ele venceu o inimigo e preservou o campo. Esses homens estavam dispostos a se expor por Davi. Eles se colocavam. Não mediam esforços para vencer todas as guerras. Davi, ele suspirou: ai, quem me dera beber da água do poço que está nas portas de Belém. Simplesmente ele suspira: ai, quem me dera. E alguns valentes ouviram. E eles saíram e romperam pelo meio do arraial dos filisteus. E eles foram e tiraram água do poço e trouxeram para Davi. Eu acredito, pastor Enivaldo, que Deus está levantando uma geração assim. Eu acredito, André. Vai emergir, está emergindo pessoas que se colocam. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, ontem nós tivemos uma grande vitória. Nós estávamos restringidos em um número de 80 pessoas. No sábado todos souberam o que aconteceu na igreja. Fomos cercados aqui por 7 viaturas para vistoriar, ver se a igreja estava enquadrada no decreto. Isso causou o quê? Uma indignação. E nós nos levantamos. E mudou. Mudou. Nós tivemos uma reunião com o prefeito. E um padre estava conosco, foi conosco, eu nem sabia que ele ia. E eu coloquei para o prefeito a forma que nós fomos abordados. Ele pediu desculpas. Isso não vai se repetir mais. Uma forma completamente inadequada. Não faz sentido. Não é um baile funk para chegar com tanta pressão. E nem baile funk eles estão indo assim. Vai pedir, por favor, dá para baixar o som. Mas o prefeito entendeu que foi errado, pediu desculpas, nós aceitamos, oramos e o abençoamos. Em nenhum outro lugar do Brasil a igreja ficou tão restringida, aí um número de 80 pessoas. Nenhum lugar do Brasil. Campo Grande estava restringido a 80 pessoas. Mas ninguém falava nada, então continua. Então até que você não se coloca, vai continuar do jeito que está. Isso em todas as áreas da nossa vida. Até que você não se posiciona contra a pobreza, contra a miséria e contra a ruína, vai continuar a pobreza, miséria e ruína. Até que você não se posicione contra esse espírito de escassez, ele vai continuar operando. Até que você não se coloque, se posicione contra esse espírito de confusão que assola a sua casa, assola a sua família, e se coloca, e coloque-o para fora, porque não é a tua esposa, o teu esposo ou o teu filho o problema. Precisamos entender que a luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados e as potestades que operam nas regiões celestiais. Nós precisamos ter o discernimento espiritual.
Não importa o decreto que foi liberado sobre a sua vida, de papai ou de mamãe, hoje isso pode ser quebrado pelo poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus, e você entrar numa nova dimensão em Cristo Jesus. Não importa o que o teu professor, a tua professora, o teu chefe, seja lá quem for que falou a respeito de você, para formatar em você aquilo que Deus não planejou para você, isso pode ser quebrado hoje. Isaac liberou palavras de restrição ou de restrições sobre Esaú, mas o próprio Isaac disse: olha, tem uma chave para você. Você vai viver com esse jugo no teu pescoço, na tua cerviz, até o dia que você se tornar impaciente, até o dia que a indignação chegar ao seu coração e você se colocar, se posicionar diante do seu irmão, aí tudo vai mudar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 9, o jugo será despedaçado do teu pescoço. O jugo é aquilo que te limita, é aquilo que te aprisiona, que te oprime. O que tem te oprimido? O que tem restringido você na sua liberdade emocional? A promessa que temos em Isaías é que a manifestação de Jesus, naquele dia em que o Messias se manifestar, ele traz consigo a unção que é capaz de quebrar o jugo. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, capítulo 4, quando Jesus vai à sinagoga, na sua cidade, lhe deram o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, ele encontrou o lugar, e ele abriu o livro, ele leu, e o livro dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Olha, a unção, ela vem sobre nós, para sermos canais, instrumentos, para despedaçar cadeias. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. O pobre já não precisa mais viver na pobreza. E diz mais: enviou-me a curar os quebrantados de coração. O próximo, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, impor em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus se coloca, ele está dizendo: olha, esse texto está falando ao meu respeito. E eu quero dizer que esse texto também diz ao teu respeito. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre você. Você foi ungido para evangelizar aos pobres, libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Ah, posso, mas tem retaliação. A Bíblia diz o quê? Nenhum mal te sucederá. Pisará serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal te sucederá. Esta é a verdade de Deus para você. A palavra de Deus para mim e para você, nesta última quarta-feira de 2020 é: fazei despertar os valentes, suscitai os valentes, faça aparecer, emergir. Na relação tinham 32 mil homens. Gideão, quando ele convoca 32 mil, lá, se fosse no grupo de pedal da expansão, estava o nome na rela. Eles colocam assim: coloca o seu nome aqui na rela, relação. Tinha 32 mil inscritos na relação. Vamos pedalar hoje, a gente vai lá para o Aguão, aí é terrível. Vaca viva, para matar o cara. Aí se apresentam lá 32 mil e falam: olha, faz o seguinte, fracos e tímidos, covardes, tirem o nome da rela. Aí, meu irmão, sobrou 300. Fala: o meu nome está na rela, na relação. Eu não vou retroceder, eu vou permanecer. Amém? Você não vai retroceder, você vai permanecer, e você vai alcançar a vitória. Você não vai retroceder. Olha só, queridos, Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Este ano foi um ano muito desafiador para todo mundo. Nós tivemos perdas, perdemos pessoas queridas,
Mas podemos dizer hoje, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos ou não podemos? Podemos. E Deus nos preservou para que nós sejamos agentes de mudança nesta geração. Amanhã nós teremos mais um culto profético, o último culto profético deste ano. E vamos ter o culto presencial e o culto nos lares. Nós gostaríamos de estarmos todos juntos em um lugar amplo para termos esta noite de celebração, de gratidão e liberação de decretos proféticos. Mas não importa. Alguns estarão aqui, outros estarão ali, outros no campus do Aerorancho, e milhares de pessoas nas suas casas, todos sendo ativados profeticamente, e nós viveremos o decreto profético que foi liberado sobre nós. Entraremos em Reobote, um lugar amplo, e desfrutaremos de provisão plena. E preste atenção, amanhã vai ser poderoso, porque todos verão e virão e dirão: eu quero colar em você. Eu quero caminhar com você, porque eu tenho visto claramente que Deus é contigo. Claramente eles verão que Deus é contigo. Curva a sua cabeça. Pai, engrandecido e exaltado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por este tempo profético, os nossos olhos iluminados, esse sentimento de despertamento que está dentro de nós. Te agradecemos, ó Pai, e te bendizemos, porque o Senhor tem nos renovado, o Senhor tem nos fortalecido, a tua palavra tem sido liberada sobre nós. Estamos sendo formatados na nossa identidade, na nossa personalidade como igreja, para fazermos cumprir o decreto profético que vem da parte do Senhor sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra liberada sobre nós, que nos formatou na nossa identidade em 2020, o ano da expansão. Podemos ver os teus feitos, as tuas maravilhas, a nossa influência sendo expandida. Te agradecemos, ó Pai, e te bendizemos. Pai, nós não compreendemos e não vemos todas as coisas, mas o Senhor vê todas as coisas. Mas nós te agradecemos por aquilo que temos visto e até por aquilo que não temos contemplado com os nossos olhos naturais, mas já está estabelecido. Nós nos colocamos diante do teu altar nesta hora, neutralizando toda a ação e operação das trevas no nosso território, na nossa cidade e na nossa nação, e que a glória do Senhor venha sobre nós. Te bendizemos, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero orar por você. Olha só, não é amanhã. Algo precisa acontecer dentro de você hoje. Não é amanhã. Algo sendo ativado no teu espírito, no teu mundo interior hoje. Isaac disse: Esaú, você vai viver nesta condição até que você se torne impaciente. Você vai viver nesta condição até que a indignação chegue ao seu coração, e este jugo seja tirado do teu pescoço. Hoje é o dia para tirar todo o jugo do seu pescoço. Não é amanhã, é hoje. O que tem inquietado você? O que tem perturbado você? O que tem causado medo em você, insegurança em você? O que tem causado conflito dentro do teu lar? O que tem causado conflito no seu mundo interior? Alguém pode dizer assim: apóstolo, a gente precisa fazer como que é um retrocesso que vai lá para a vida passada? Como que chama? Uma regressão? Vamos fazer uma regressão e você vai voltar no ventre da sua mãe. Você não vai precisar fazer uma regressão hoje. É daqui para frente. Amém? Aquela mulher cativa, 18 anos, Jesus dizia: vem cá, vamos voltar ao passado para ver o que aconteceu.
É agora a cura. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando a Bíblia se refere a mulher, se refere à igreja. Igreja, você está livre deste jugo. Portanto, se coloque. Levante a tua cabeça. Olhe olho no olho. Não se envergonhe. Assuma o seu lugar. Não aceite esse espírito que diminui você, oprimindo você, dizendo que você não é. Você é. Você foi estabelecido. E você está sentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, acima de principados e potestades. O diabo vai falar para você: você vai viver nos lugares áridos da terra. Todos os seus dias na terra serão dias de dor, de sofrimento e de angústia. Afinal de contas, você está sendo aperfeiçoado para viver na próxima encarnação de uma forma diferente. A proposta do Satanás. Tudo que você está vivendo aqui agora é um aperfeiçoamento para que na próxima encarnação você venha melhor. Isso é uma mentira do diabo. Jesus já pagou um preço por você. Você não precisa pagar preço nenhum mais por isso. E depois também não tem encarnação para você viver outra vida. A outra vida que você vai viver na eternidade, num novo corpo. Amém? É assim que vai ser, incorruptível. Preste atenção. Você sabe o que está dentro de você. Você sabe. Mas eu quero orar por você. E você vai sair de uma forma diferente. Você não é o que as pessoas elas dizem que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Se coloque, se posicione. Assuma a sua identidade em Cristo Jesus. Eu quero que você, ao se levantar, se levante de uma forma diferente. Amém? A sua postura daqui para frente vai ser diferente. Quando você encontrar com alguém, você já vai se dirigir de uma forma diferente. Não é soberba, não é altivez, não é o orgulho, nada disso, nem pode ser. Com humildade, mas se posicionar, se colocar. E você vai ser ouvido. Você vai ser compreendido. Nas regiões celestiais você está sendo identificado. Você está sendo identificado nas regiões celestiais. O diabo sabe quem você é. Nós não somos uma autoridade, simplesmente uma autoridade eclesiástica. Não, você é uma autoridade espiritual. O que o governo não é, o que o policial não é. Nós somos autoridades espirituais. E você vai se levantar para exercer essa autoridade espiritual. Você está entendendo? Então eu vou contar até 3, você vai se colocar de pé. 1. Mas é posicionado mesmo. E você vai, olha só, a Bíblia diz assim: o teu inimigo, ele está ferido de morte, e o Senhor diz: destrói-o. Olha isso. O teu inimigo está ferido de morte, e o Senhor está dizendo para você: destrói-o. Esse espírito de medo, de intimidação, ele está ferido de morte, e o Senhor diz: destrói-o. Hoje você vai colocá-lo debaixo dos teus pés e se posicionar e prosseguir para a jornada na proclamação do Evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios, dando vista aos cegos e anunciando o ano aceitável do Senhor. E nada e nem ninguém vai deter você na caminhada, no desenvolvimento. 1, 2, 3. Se coloque em pé. Dê um aplauso a Ele, dê um grito de vitória. Dê um grito de vitória. Dê um grito de vitória. Diga o fraco: eu sou forte. 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 Dê um aplauso a Ele. O lugar que você está é acima de principados e potestades, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos. Estamos livres para andarmos
com a nossa cabeça erguida, contemplando a tua formosura, vendo na plenitude, o Espírito de Deus está sobre ti. Recebe a unção, recebe a virtude, receba o poder do Espírito Santo, recebe a vida de Deus, receba a tua cura, receba o teu milagre, agora, em o nome de Jesus. Diga: eu recebo, eu tomo posse, em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.